Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de setembro de 2020. Porque as pessoas lotam as ruas durante a reabertura do comércio. Parte 1. Com máscara no rosto e sacolas nas mãos, os consumidores preencheram bastante as ruas das cidades que retomaram as atividades comerciais nesta semana, mesmo sem ter certeza se a pandemia do coronavírus no país já atingiu ou não o pico. A semana foi marcada pela flexibilização do isolamento em várias capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Fortaleza. No interior paulista, também houve uma grande movimentação em Campinas e Ribeirão Preto. Fora as questões econômicas que levaram à reabertura das lojas, porque houve adesão de consumidores que foram aos shoppings para comprar itens não essenciais. Especialistas mencionam o estado de negação e a forma como o ser humano lida com o medo como duas possíveis explicações. Existe o medo amigo, que nos protege do real perigo. Por exemplo, não vou entrar em um beco escuro para não ser assaltada. Então, é a pessoa que aproveitou a liberdade recém-adquirida, mas se manteve segura, explicou a psicóloga Ana Luísa Novis, coordenadora do time Humanidades, que presta atendimento psicológico voluntário durante a pandemia. Já aquelas que estão em negação parcial sabem da existência do coronavírus, mas banalizam a sua gravidade. São aquelas pessoas que saíram às ruas sem suas máscaras, por exemplo, como se a pandemia já tivesse acabado. A negação, como é chamada na psicologia, é ativada quando há uma situação de conflito em que a pessoa pode estar diante de um problema mais complexo do que é capaz de lidar, explicou a professora de psicologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Unesp, Mary Okamoto. No Brasil, a negação é em escala nacional. Se o governo fala que os dados oficiais não estão corretos para uma população que não aguenta mais ficar em casa, a flexibilização pode dar mais confiança a quem não dava credibilidade ao isolamento. Para Mary, não existe o antagonismo entre a prevenção da Covid-19 com a situação econômica, pois, segundo ela, quanto mais as pessoas desrespeitarem as regras de distanciamento, mais tempo essa situação atípica vai se arrastar, atrasando a volta das atividades normais e, consequentemente, a retomada da economia. Futuro. A história recente mostrou que a reabertura precoce pode levar ao aumento do número de casos, assim como foi com a cidade de Blumenau, Santa Catarina, que uma semana após abrir os shoppings, no fim de abril, viu seus casos de contaminações saltarem de 98 para 194. Para que o problema não se repita, explicou Ana Luísa, é preciso que as pessoas entendam que a vida não vai voltar a ser como era até fevereiro, mês em que houve o primeiro registro da doença no país. Depois de sofrer um infarto, o paciente é exemplar, tira a gordura da comida e se cuida. Mas, depois que viu que sobreviveu, ele vai voltando ao normal e relaxa no tratamento, quando o ideal é voltar ao normal com atitudes de um novo normal, explicou. Raquel Moarec, infectologista da Rede Dor, concorda que o retorno inadequado é um dos principais problemas. Não podemos voltar a ter aglomeração. É preciso entender que a volta do comércio e dos shoppings não é um passeio. As pessoas voltaram a trabalhar pela sobrevivência econômica, disse, acrescentando que os protocolos sanitários de triagem dos funcionários é um estímulo às pessoas se cuidarem. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. 716.
A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Comentário de Allan Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Doris Grande escreve, na Q 716 os espíritos nos afirmam que o homem é insaciável, a natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais, e afirmam ainda que nisto residem os males deste mundo. Nenhuma outra colocação poderia ser mais objetiva e verdadeira. Essa hipnose cultural generalizada manifesta-se das mais diferentes maneiras. Pode exprimir-se pelo desejo irresistível de comprar, podendo ser algo muito caro, mediano ou até mesmo muito simples, qualquer coisa. Trata-se apenas de satisfazer essa compulsão que, tão logo saciada, volta logo em seguida. Pode traduzir-se pelo insaciável consumo exagerado de alimentos ou bebidas, de guloseimas, de fumo, de drogas, de medicamentos inclusive. Pode ainda expressar-se pelo excessivo apego a situações e a pessoas, gerando circunstâncias tais que acabam consumindo aqueles que são objeto desse apego desmedido. No entanto, essa cultura originou-se e se mantém em virtude da ignorância em que se conserva a humanidade em geral. Leon Denis, ilustre clássico da literatura espírita, contemporâneo de Kardec, já declarava que a ignorância é a origem de todos os males. Diante da oferta de belas coisas, embaladas em condições ilusoriamente fáceis, diante da insidiosa e subliminar imposição da ideia de que o ter é a chave da ascensão social e da felicidade, vê-se o homem, ainda frágil em suas convicções ético-fraternas, constrangido a buscar os meios que lhe possam angariar tudo aquilo que lhe é exibido como necessário para ser aceito e respeitado pela sociedade em que está presentemente inserido. Assim, encontramos não só os mais abastados portando vários cartões de crédito, mas também os de parcos recursos enredando-se, desse modo, cada vez mais nas malhas dos juros financeiros exorbitantes, perdendo a paz, por vezes, até a dignidade. Encontramos jovens e adolescentes dispostos a qualquer coisa para possuírem o tênis de marca, a moto mais irada. Exemplos disso encontramos nos juizados da infância e juventude, muitas criaturas há que se entregam a esse monstro por fastio, tédio, tristeza, desespero, por toda sorte de insatisfações íntimas e instabilidades emocionais com as quais não conseguem lidar, para as quais não encontram saída nem solução. Buscam então enganosamente no ter o que ainda não conseguiram no ser: autoestima, autoconfiança, serenidade, equilíbrio, esperança e, sobretudo, compreensão das leis harmoniosas que regem a vida, os seres em geral, toda a criação, enfim.
Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.